todos, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Onde vamos falar um pouquinho sobre como elaborar uma revisão, tá? E para isso a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de revisão existentes. Quando a gente fala em elaborar uma revisão, na verdade a gente precisa entender o que é que a gente se propõe a fazer. Nas revisões, nós buscamos um assunto e a partir desse assunto a gente precisa seguir uma rotina metodológica, que a gente vai discutir daqui a pouco, para fundamentar se essa técnica, se esse recurso, se determinada aplicação que fomentou a nossa pergunta, se ela tem uma resposta plausível na literatura. Mas para falar de revisão, preciso primeiro entender que existe uma série de variedades, de modelos de estudo. Existem aqueles estudos que a gente chama de estudos primários. Os estudos primários são estudos de acurácia, são ensaios clínicos aleatórios, estudos de caso, estudos de coorte, de caso controle. São estudos em que, na maior parte deles, a gente tem um foco em intervenção, em observação, ou acompanhamento de dados de um determinado grupo, de uma determinada população. No entanto, existe uma segunda linha de estudos que são os chamados estudos secundários. Os estudos secundários, eles correspondem às revisões, quer sejam sistemáticas ou não, a gente vai ver já já a diferença, que formam os chamados guidelines. Então, numa escalada científica, a gente vai perceber que existe uma necessidade de evidências nas práticas clínicas que são realizadas. Como saber se aquele meu procedimento lá de CABAT ou de mobilização articular, um determinado tipo de exercício, é ou não eficiente, é ou não aplicável para um grupo de pessoas? Será que a gente tem a base científica para fundamentar isso? Então, a prática baseada em evidência científica, ela é exatamente uma ideia de que existe a necessidade de uso de um conhecimento de forma igualitária, coerente e principalmente de forma lógica e embasada, a fim de que de oferecer um serviço, no caso de saúde, de melhor qualidade, no caso da fisioterapia, da enfermagem, da medicina, para que a gente ofereça um tratamento de qualidade, com embasamento científico, com solidez de resultado, tá? E esse recurso, essa técnica, essa aplicabilidade, ela demanda uma menor necessidade de dispêndio financeiro, de oportunidades de investimentos, quer seja do setor público, quer seja do setor privado. Então, a prática baseada em evidência é uma linha de guia para que eu consiga entender que recursos ou técnicas eu posso utilizar, eu posso aplicar de maneira coerente, de maneira segura na minha rotina clínica. Tá? Então, eu tenho na prática baseada em evidências uma síntese da melhor evidência sobre aquela determinada temática de pesquisa, valores ou tendências, preferências de cada paciente ligados com a experiência profissional. A gente precisa ter um grande link, uma grande interseção entre esses princípios, entre esses fundamentos, para que eu consiga oferecer um atendimento, um serviço de qualidade. Tá? Então, quando a gente fala em prática baseada em evidência, eu estou falando que eu preciso me manter como profissional da saúde atualizado com a disponibilidade, com a avançada das informações tão dinâmicas que acontecem no mundo da pesquisa, no mundo do estudo científico. Tá? Isso precisa ser feito quando eu consigo colher essa informação nas melhores fontes. E aonde é que eu encontro as melhores fontes de informação? As bases de dados científicas, a PubMed, Cochrane, Medlar, Lilacs, no Brasil, América Latina, Cielo. Então, quando eu tenho essas bases de dados, eu tenho ali um conjunto de revistas que já passaram por um crivo científico para que pudessem
ter seus artigos ali disponíveis, né? Uma equipe, né, de revisores, de pesquisadores já discutiram, já analisaram aqueles artigos para que eles pudessem chegar à publicação. E aí a gente vai perceber que é essa informação de qualidade rebuscada que tem que ficar disponível para que a nossa prática possa, né, ser realmente baseada em evidência e em resultado clínico, tá? A gente precisa analisar criticamente as informações que são encontradas em virtude de que na internet hoje é um mundo de informação, é um mundo de conhecimento, né? E a gente precisa selecionar aquilo que de fato é uma resposta, é uma análise, né, não comercial, mas uma análise científica das coisas. E assim a gente consegue, né, integrar as evidências científicas com experiência clínica, com dia a dia de tratamento, com o resultado que a gente obtém dos nossos pacientes. O resultado ele precisa ser divulgado, ele precisa ser apresentado, ele precisa ser publicado para que a gente tenha, né, um know-how, para que a gente conheça, né, as ideias e os efeitos de cada técnica, de cada recurso, para que a gente possa aí aplicar, né, na nossa rotina clínica, no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de prática baseada em evidência, eu estou falando, né, de que existe um escalonamento de qualidades científicas de trabalhos, tá? E aí, nessa pirâmide do conhecimento, a gente vai ver que lá na base da pirâmide a gente tem os chamados estudos de caso, as séries de caso, que são estudos mais simplificados, né, geralmente que analisam 1, 2 ou 3 pacientes de maneira retrospectiva e vê nesses pacientes aí, né, algum resultado incipiente ou não, né, mas que me deixam ali, me fornecem ali uma informação básica, tá? Existem estudos em séries de casos quando a gente faz uma análise aí de um grupo maior de pacientes, um grupo maior de casos, a gente vai ver estudos relacionados à aplicabilidade, né, que não necessariamente são estudos de intervenção, são estudos, né, transversais, onde eu pego uma fatia do tempo de um grupo de pessoas e eu analiso, como por exemplo, você tem uma comunidade ali, 100 pessoas e você quer saber quantas pessoas nessa comunidade, nesse bairro, né, fumam, né, do nosso grupo de pacientes idosos, por exemplo, se você tem ali uma UBS, né, de 100 idosos, a gente descobre que 30 idosos são fumantes, né, numa pesquisa coletada aí nos primeiros 3 meses de 2020, os primeiros 3 meses do ano. Então, quando eu tenho essa análise, né, de um grupo específico, numa faixa de tempo específica, e eu não estou influenciando, né, as atitudes, os comportamentos, as intervenções dele, estou apenas visualizando o grupo, eu tenho o chamado estudo transversal. Existem os estudos de caso-controle, quando a gente observa o comportamento de um paciente, né, e faz essa comparação com um indivíduo que tem as mesmas características físicas, biológicas, conjunturais, né, que não apresenta, por exemplo, uma determinada patologia ou não foi submetido a um determinado procedimento. Então, eu vou acompanhando linearmente as respostas que esse indivíduo vai ter em também uma faixa de tempo, né, definida. Os estudos de coorte são aqueles estudos longitudinais de longo tempo, às vezes anos, décadas, né, em que determinado grupo de pacientes está sendo observado e vão se fazendo inferências sobre o que está acontecendo com eles, né? Por exemplo, vamos dizer, um grupo de pessoas que pratica atividade física e um grupo de pessoas sedentárias lá na década de 50. E aí, analisando, acompanhando esses dois grupos, vai se percebendo de que, né, ao longo do tempo, a gente está em 2020, depois de 70 anos aí, né, aqueles indivíduos que praticavam atividade física têm hoje um nível de independência, de qualidade de vida, né, e comorbidades menores do que aqueles indivíduos que não praticavam atividade física na faixa etária ali dos 20 anos, né, no início da juventude, tá? Esse exemplo que eu estou falando para vocês é uma representação de estudos, né, similares que foram feitos, né, de coorte, né, acompanhando pacientes a cada 5, 10 anos e vendo essa evolução clínica.
tá? Estudos de controle, né, estudos experimentais controlados não randomizados também é o chamado estudo quase experimental, onde eu realizo a intervenção e aí eu não tenho, né, um parâmetro de comparação de intervenção para esse grupo de pacientes, tá? O estudo randomizado controlado, que é um estudo em termos de intervenção considerado padrão ouro, eu tenho um grupo controle, ou seja, eu tenho no meu grupo que vai fazer a intervenção, eu tenho um grupo que é comparável com ele, que não realizou aquele mesmo procedimento. Então, será que o resultado do indivíduo melhorou porque ele fez a intervenção ou ele iria melhorar de qualquer forma? É essa a grande importância da existência de um grupo controle, de um grupo placebo também, onde se simula a intervenção. Será que o resultado que ele teve foi porque o recurso é eficiente mesmo ou foi, né, a impressão cognitiva de melhora por estar fazendo o uso, né, de uma técnica que promoveu isso? É um outro questionamento que se faz. Realizações, né, desses modelos de estudos nos dá parâmetro de fundamento para a gente fazer implicações de resultados, de técnicas, de recursos, de tratamentos. Mas aí, esse material, esses estudos de intervenção, eles ainda não fornecem para a gente a base do que seria, né, um estudo de que seria uma aplicabilidade clínica de uma técnica. Será que o kinesiotape realmente auxilia lá no processo de alívio da dor? Será que a laser terapia minimiza a fadiga? Será que ele favorece o processo de cicatrização? Como é que eu fundamento essa ideia? A fundamentação dessa ideia, ela é construída na realização de estudos de revisão sistemática e meta-análise. Na revisão sistemática tradicional, são buscados estudos de ensaios clínicos controlados randomizados, que são recolhidos, são pesquisados, e aí você consegue fazer uma inferência, né, dos resultados daquela intervenção naquele grupo específico. Por isso você vai ver uma revisão sistemática falando sobre tratamentos para adiposidade localizada, revisão sistemática falando sobre os efeitos do kinesiotape em dor lombar, revisão sistemática falando sobre o uso do TENS, né, no alívio da dor cervical. Todos esses são exemplos de revisões sistemáticas que são construídas, que são apresentadas na literatura científica. Tá? Então, o fundamento da revisão sistemática é exatamente fornecer para mim uma informação de qualidade com aprofundamento científico de que tal técnica, tal recurso realmente é eficiente, realmente, né, promove resultados adequados, né, para essa prática clínica, para esse qualidade de trabalho. Mas existe um modelo de trabalho que são as chamadas meta-análises. As meta-análises, elas são trabalhos em que se fazem inferências estatísticas em cima dos ensaios clínicos selecionados de uma revisão sistemática, né? Ou seja, é um tipo de trabalho que fornece um rigor metodológico de pesquisa, né, bem mais aprofundado, e isso permite para que esse paciente, para que esse terapeuta ele tenha uma visão de que realmente aquela técnica é eficiente ou não e quais as limitações, né, de seu uso, de sua aplicação. Tá? Bem, vamos discutir um pouquinho agora sobre qual é uma revisão sistemática que geralmente é realizada pelos acadêmicos, né, de graduação e pós-graduação, né, nessa conjuntura de pesquisas científicas, de formações institucionais. A metodologia de uma revisão, se eu quiser fazer uma revisão de forma, né, sistemática ou não, o ideal é que eu tenha uma metodologia rigorosa, eu tenha separação, né, por pares dos estudos, né, eu tenha diferenças ou alterações, incongruências resolvidas por um terceiro pesquisador. Como assim? Para que eu faça uma revisão assim com uma qualidade interessante, seria interessante que a gente tivesse 2 pesquisadores inicialmente, sendo que um faz uma busca na base de dados e o outro faz uma busca seguinte.
Um terceiro pesquisador independente desses dois, que não realizou a busca, ele vai receber esse material, ele vai receber os artigos pesquisados pelo pesquisador A e receber os artigos pesquisados pelo pesquisador B. E ele vai fazer aí o fiel da balança, ele vai definir ali quais os artigos que devem, né, estar ou devem ficar disponíveis, né, para serem inclusos nessa revisão sistemática da literatura, tá? Então, a ideia de se ter essa subdivisão de pesquisadores nem sempre isso é possível, mas é exatamente fornecer a qualidade para reduzir os erros, o viés, né, de análise desses pesquisadores, tá? A ideia é exatamente que essa leitura, que essa análise seja feita, né, de uma forma que deixe-nos independentes, que deixe-nos, né, bem à vontade quanto à qualidade da seleção dos trabalhos que foram feitos. A partir daí, deve-se fazer uma análise crítica dos estudos, né, e aí dentro dessas análises críticas, elas podem ser feitas, né, tanto de uma forma mais qualitativa, como também, né, de uma forma mais apurada, por exemplo, usando escalas para isso, né, usando, né, de uma maneira mais, né, sequencial essas etapas. Após isso, se faz a análise dos resultados, que pode, caso, né, o indivíduo ele tenha condições, pode incluir um padrão de meta-análise, tá? Bem, e aí, quais são as diferenciações que a gente vai ver entre os modelos de revisão? A gente geralmente observa que existem revisões são revisões sistemáticas e existem revisões de literatura propriamente dita, tá? Primeira coisa, período de busca. Geralmente na revisão sistemática a gente tem um período ilimitado de buscas, um período alongado de buscas a fim de refinar tudo na literatura sobre aquela temática. Já a revisão de literatura, não. A revisão de literatura, geralmente, a gente sequencia uma faixa de tempo para que a gente possa fazer a exposição daquela temática na literatura. Idiomas de busca. Na revisão sistemática é limitado. Português, inglês, espanhol, francês, chinês, alemão, tudo que tiver à disposição sobre aquele tema que for conseguir encontrar, né, pode ou deve ser incluído nas revisões sistemáticas. Já a revisão da literatura, eu faço uma busca, geralmente, né, de artigos em inglês, português e espanhol. Eu tenho uma limitação nessa minha ferramenta de busca. Eu percebo que na metodologia, portanto, da revisão sistemática, ela é mais fechada, ela é mais amarrada. E, na verdade, ela segue uma protocolização, um protocolo que é o protocolo Prisma, tá? Que vai ficar disponível para vocês aí analisarem, mas eu preciso seguir uma sequência de etapas para que eu possa chamar a minha revisão de revisão sistemática. Já a revisão literatura, ela não tem esse rigor, eu não tenho esse passo a passo. Na revisão de literatura, eu também não necessito ter uma análise tão crítica dos estudos. Tá? Por quê? Porque eu não tenho parâmetro metodológico, né, tão apurado para fazer o julgamento, então eu não posso julgá-los. Né? Geralmente a gente se faz aí um relato do que é que os estudos realizaram, de como foi o procedimento desenvolvido, né, em cada uma dessas pesquisas. Já a revisão sistemática, não. A revisão sistemática, como eu endossei um modelo sequencial de padrões metodológicos, eu consigo fazer uma análise aprofundada, né, dessas ideias e desse conceito. Bem, e também a análise de resultado. Visão sistemática, eu consigo, né, deixar isso de uma maneira mais estatística, de uma maneira mais fiel, quando eu acabo realizando aí as meta-análises, o que não é possível de se fazer na revisão da literatura. Então, gente, essa ideia toda que a gente entende da revisão sistemática, eu preciso entender para que eu faça uma revisão sistemática de verdade, eu estou baseado em estudos controlados e randomizados. Não vão entrar estudos de caso, não vão entrar outras revisões, não vão entrar, né, comparações quase experimentais, né, sem grupo controle, não. A gente
né, fideliza o modelo de estudo que a gente quer. São aqueles estudos que são de mais alta qualidade, de ensaios clínicos. E quando a gente junta tudo isso, né, num trabalho só, eu aumento a valorização e a importância clínica daquele trabalho. Por isso que quando há a publicação de uma revisão sistemática sobre algum tema, né, chama muito a atenção aos olhos do pesquisador. Né? Por quê? Porque já foi feita uma análise de todos esses recursos técnicos e foi meio que dado o que é que se tem de evidência sobre aquela técnica. Gente, existe ainda uma outra forma de construir as revisões, tá? Como a gente falou, existe a revisão da literatura, né? Mas essa revisão da literatura ela pode ser subdividida, tá? Eu posso ter as chamadas revisões narrativas, onde eu não tenho um critério específico ou explícito, né, sistematizado sobre a construção, a seleção dos trabalhos, a interpretação. É bem característico de uma construção dos próprios autores, né? Nesse tipo de trabalho, a gente vai ter a inserção de artigos, de dissertações, de teses, de trabalhos de conclusão. A gente pode ter a inserção de material que ainda não está publicado em revistas e periódicos, tá? Já a revisão sistemática, né, uma revisão de literatura sistematizada, né, seria isso o melhor termo, eu já, né, tenho um rigor maior para avaliar esses trabalhos, para reunir, para selecionar, tá? Eu geralmente tenho uma hipótese, uma ideia claramente definida e eu sistematizo a minha forma de busca. Ainda que eu não siga os padrões de só, né, utilizar ensaios clínicos controlados ou seguir as normas internacionais para fazer uma revisão, eu posso sistematizar a minha revisão de literatura, eu posso colocar ela em parâmetros mais claros e definidos para que a gente consiga fazer essa execução, né, de uma maneira adequada. Já a revisão integrativa, ela, né, surge de uma combinação, né, de metodologias diferentes, né? Eu posso associar estudos experimentais com estudos observacionais, com estudos, né, de caso, e a gente tenta é, nessa opção integrar, como o próprio nome diz, né, diferentes formas de análise daquela temática. A revisão integrativa, geralmente, a gente usa quando a gente tem um tema que, de fato, é muito escasso na literatura, é uma doença rara, é um acometimento bem específico, que aí a gente precisa, né, buscar fontes de toda qualidade, né, em relação a formas de publicação, estudos de caso, revisões, ensaios clínicos, né, que estejam ali à disposição, tá? Então, se eu comparar dentro da revisão literatura, eu tenho dois modelos, um modelo narrativo e um modelo mais sistematizado, que se diferenciam no modelo narrativo por uma análise de uma questão ampla sobre o tema, né? Por exemplo, efeitos do ultrassom em pacientes com fascite plantar. É uma pergunta, é uma resposta ampla que eu estou buscando. Diferente que se eu sistematizar a temática. Efeito do ultrassom contínuo em pacientes, né, em mulheres, né, com fascite plantar, né, eu estou tendo uma pergunta mais direcionada, mais refinada, né, e isso diferencia o padrão das revisões. As fontes na revisão narrativa, né, elas, né, são mais abertas e isso pode trazer um risco de viés maior, de erro maior. Já quando eu sistematizo a revisão, eu vou buscando ali uma seleção de materiais, de artigos de diferentes, né, fontes, mas com um certo critério, né, de observação desses dados, dessas respostas. Tá? Bem, a avaliação, né, do narrativa, ela
uma avaliação dos artigos de uma forma mais aberta, mais subjetiva, mais variável, enquanto na sistematização eu tenho um processo avaliativo rigoroso, criterioso. Geralmente a revisão narrativa ela vai ser exclusivamente qualitativa e uma revisão sistemática ela tende a ser uma análise quantitativa do resultado, tá? Bem, a revisão narrativa geralmente ela vai trazer para mim resultados de pesquisas clínicas, de resultados, né, diários, enquanto a sistematização ela vai trazer obrigatoriamente, frequentemente, resultados de pesquisa clínica. Então, enquanto um modelo ele pode fazer esse tipo de busca narrativa, né, nas pesquisas clínicas do dia a dia, na sistemática isso é quase uma obrigatoriedade. E como é que eu faço uma revisão sistemática? Tá? Antes de iniciar uma revisão sistemática, eu preciso pensar no que é que eu estou pesquisando. Eu preciso definir um objetivo de revisão, eu preciso identificar na literatura o tema que eu quero. Se eu pensei numa ideia, eu tenho que primeiro ver se essa ideia está disponível na literatura científica. Eu preciso definir, então, o que é que eu desejo? Eu quero falar sobre um tratamento, sobre uma técnica específica, ou quero rebuscar na literatura uma técnica que é usada na prática clínica, mas de repente ainda não tem um embasamento adequado. Eu vou fazer essa busca, tá? Primeiramente de uma maneira mais corriqueira, por curiosidade, e ao ver que existe algum material sobre aquilo, eu começo agora a pensar em definir melhor o meu objetivo de revisão. Que público eu quero, né, ver o resultado, que características da patologia, qual as faixas etárias dessa análise. Então, eu vou buscar fazer essa identificação na literatura científica. Tá? E aí, depois disso, eu começo agora a construir de fato o meu modelo de revisão, e nesse modelo de revisão eu vou fazendo as pesquisas, vou selecionar os estudos. Então, para elaborar a revisão, defino pacientes, eu defino a doença, eu defino a intervenção e eu defino o desfecho que eu quero ver, que eu quero observar. Por exemplo, eu quero fazer uma revisão sobre pacientes que estão no pós-operatório de lesão de cruzado anterior, tá? Homens saudáveis, jovens, tá? Então, definir o grupo, né? Homens jovens, né, que sofreram uma lesão do ligamento cruzado anterior e que realizaram uma intervenção, por exemplo, com a bandagem funcional, com kinesiotape ou com eletroestimulação, por exemplo. E aí eu quero ver o resultado dessa intervenção num desfecho específico, que pode ser, por exemplo, desfecho de a melhora da dor, de melhora de performance, de retorno à atividade funcional. Então, percebe que eu elaboro um questionamento especificado. Se eu falar, por exemplo, de pacientes de AVC, né, se eu sou da neurologia, eu quero fazer uma análise de uma revisão baseada, tá, em pacientes idosos que sofreram acidente vascular encefálico, o AVE, né, que apresentavam uma sintomatologia além do AVE de uma subluxação de ombro. E aí eu quero ver na literatura os efeitos de uma técnica de eletroestimulação neuromuscular nesse desfecho de redução da dor no ombro, de melhora de função do membro, né, e redução de flacidez. Olha só como eu construí um caminho bom, tá, para o meu questionamento, para a minha observação. Gente, então, aqui, por exemplo, você tem um modelo de um trabalho que é construído, né, que foi construído com uma revisão, tá, né, sobre fibrose cística, tá? Beleza, encontrei a ideia, né, aqui eu encontrei a ideia de procurar os efeitos exatamente, né, de uma intervenção, né, em pacientes com fibrose cística. E o que é que eu faço? Primeira coisa, eu preciso localizar os estudos. E aí, para localizar os estudos, eu preciso selecioná-los da forma correta. E nesse processo de seleção, eu preciso definir algumas palavras-chave. Que tipo de palavra-chave? Né? Eu vou definir ali
palavras que estejam nas bases de dados do Medline, né, que equivalam a ferramentas de busca sobre aquele tema. Vou colocar essas palavras-chave e você vai ver lá no buscador que ele tem alguns elementos, são chamados, né, indicadores booleanos, né, AND, OR, né, que a gente pode fazer a associação, a junção, né, dessas palavras na busca. Por exemplo, laser e fadiga, né, e aí a gente encontrar lá à disposição a quantidade X de artigos, né, e isso ser aplicável, isso ser utilizado aí para rotina, para prática, né, de análise, tá? Bem, defino as bases de dados que eu vou fazer essa busca, faço a minha estratégia de busca e vou atrás dos artigos do material científico, ok? Bem, a gente vai mostrar ainda a ideia de que a gente vai inicialmente ler os títulos dos trabalhos, ver se eles são adequados com o que a gente busca, a gente vai analisar os resumos, né? E esses dois pesquisadores que a gente falou, de forma independente e cega, vão fazer essa busca, tá? Eu já vou ter estabelecido, então, critérios de inclusão para esse trabalho e critérios de exclusão, né, bem definidos para os dois pesquisadores estarem cientes da resposta. Depois de chegar ao consenso dessas ideias, a gente vai, né, deixar esse material disponível, né, para que, se eu tiver um terceiro pesquisador, para que ele faça a análise, senão eles dois precisam chegar no consenso e verem como foram as estratégias de busca, quantos artigos cada um encontrou, né, e como é que a gente faz essa construção. Depois disso, você pode fazer a análise da qualidade metodológica, e aí você pode fazer isso, né, de maneira qualitativa, mas a gente ganha, né, valor científico quando a gente usa alguma escala de avaliação para esses estudos, né? Na fisioterapia, a mais utilizada é a escala Pedro, né, que vê exatamente a prática baseada em evidências na fisioterapia, né? Mas existem outros, como Jade, escala de Delphi, né, entre outras formas de se fazer a análise da qualidade dos artigos. E o que é que tem nessas escalas? Por exemplo, aí você tem uma simbologia da escala Pedro, tá? Uma representação dela, onde eu vou verificar se eles estão coerentes com alguns itens do artigo que eu selecionei. Os critérios de elegibilidade foram especificados? Sim, não, a gente marca. Os sujeitos foram separados aleatoriamente, distribuídos pelo grupo, está relatado isso no estudo? Sim, ok, não, tá? Então perde um ponto. A alocação do sujeito foi secreta? Sim, está relatado, não está relatado, a gente marca. E aí sucessivamente, todos os sujeitos participaram de forma cega do estudo, todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram de forma cega, todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram isso de forma cega, mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidos em mais de 85% dos sujeitos, né? Todos os sujeitos, a partir dessas mensurações, esses resultados, né, foram comparados com o grupo controle, fez uma análise de dados adequado, se calculou a intenção de tratamento, né? Então, isso tem que ser relatado. O resultado foi feito comparações estatísticas entre grupos diferentes, né? O estudo apresenta medidas de precisão, de variabilidade, tá? Então, na verdade, cada questionamento desse equivale a uma pontuação, a um ponto. Se o indivíduo não tem ponto, se o indivíduo não realizou, não fez isso no estudo dele, tá? 0, não teve ponto. Se ele realizou, ele ganhou um ponto. No final, a gente gera um somatório, gera um score, onde a gente pode medir a qualidade desse artigo a partir do nível, né, numérico da escala Pedro, sendo que quanto maior esse valor, melhor o trabalho, quanto menor esse valor, menor também é esse resultado. Então, gente, nas revisões a gente precisa escolher os desfechos, caracterizar a metodologia, fazer a análise dos artigos, tá? E ver aquilo que pode ser comparável ou não. Os resultados, a partir dessa análise, eles são selecionados, né? É feita a construção de um
programas, de informações, e esse material vai ficar disponível, né, lá no artigo para mostrar exatamente essa estratégia de busca. E aí a gente faz uma seleção das revisões, né, e a hora de escrever o resultado a gente vai construir lá, né, algumas tabelinhas com os autores, né, e o ano de publicação, como foi o desenho metodológico, o número de sujeitos que participaram desse estudo, quais foram os procedimentos experimentais, teve follow-up, teve análise estatística, como é que foi feito isso, se foi uma intervenção terapêutica, por exemplo, quanto tempo de intervenção foi, qual o tratamento, quais os parâmetros, se for um recurso eletroterapêutico. Então, a gente constrói essa ideia, tá? E vai modulando, né, essas informações de forma que elas fiquem dispostas na literatura, tá? Então, na revisão, eu preciso entender que os métodos precisam ficar detalhados nas estratégias de busca, nos descritores, nos critérios de inclusão, nos critérios de exclusão. Tá? Eu preciso, ao analisar criticamente os artigos, fazer a descrição do número de artigos que foram encontrados nas bases, né, e qual o número de artigo final, né, que permaneceram incluídos no trabalho. Informações sobre confiabilidade dos examinadores, sobre qualidade da evidência também são importantes, e aí a gente pode adquirir isso através do uso das escalas. Os critérios usados para resolver as discordâncias dos pesquisadores, também é válido que a gente argumente que existe um terceiro pesquisador que fez essa análise de seleção, que avaliou essa ferramenta de busca. Tá? E aí depois a ideia é que essas revisões sistemáticas publicadas, elas tragam, né, relevância de discussão sobre aquela intervenção ou tratamento, mostrando seus pontos. Tudo isso é focado para que eu tenha um aperfeiçoamento, uma atualização sobre uma temática. Uma revisão sistemática, né, a gente costuma dizer que é uma publicação viva. Por que viva? Porque ela está inserida no meu contexto atual, na minha rotina clínica, no meu dia a dia. Aquele técnico que eu vou utilizar, na verdade, né, se eu quero fazer um tratamento de melhor qualidade, eu só vou utilizá-la se eu tiver uma base científica suficiente para que eu consiga, né, acreditar e ver os resultados, né, dela. Né? E a gente constrói isso a partir, né, de revisões sistematizadas da literatura. Tá? A seguir você vê alguns exemplos de revisões, tá? Nessa revisão sistemática aí mostrando o treino da musculatura respiratória em pacientes com DPOC. Veja só, uma temática, né, bem direcionada, né, bem específica, né, para pacientes de DPOC. O que é que eu quero ver? O treinamento muscular inspiratório. E aí, nessa revisão, né, são caracterizadas todas as etapas que a gente discutiu, desde a definição da ideia até a seleção aí dos artigos, falando aí que é uma revisão sistemática, né, que realizou o protocolo de pesquisa baseado em bases de dados, né, que mostra aí a quantidade de artigos disponíveis, mostrando ainda ali a existência de critérios de inclusão e exclusão, e depois a apresentação desses resultados. E no final, o fechamento da ideia sobre, né, a relevância, o uso de determinada técnica, tá? Aí uma outra revisão também, né, que fala aí sobre bronquiolite em pacientes pediátricos, ou seja, uma patologia bem específica, tá? Na faixa etária de 0 a 24 meses, né, de idade, uma bronquiolite aguda pediátrica. Então, né, uma análise aí, como eu falei, de revisão bem especificada, tá? Uma revisão, gente, ela pode ser feita chamada colaboração Cochrane, na base Cochrane. O que acontece na Cochrane? A Cochrane é uma base de dados mundial que ela se baseia na estruturação e organização, né, de revisões sistemáticas da literatura. Tá? Essas sistemáticas, quem quiser fazer uma revisão com base na Cochrane, ela
né, é uma colaboração internacional, você precisa enviar um contato para lá, né, fazer a solicitação para, né, fazer uma revisão sobre aquela temática específica, né, e aí depois que você contacta, né, os pesquisadores lá da Cochrane para aquela temática, eles vão te enviar um formulário de registro e você vai ter o acompanhamento da construção dessa revisão, você vai fazer em modo a seguir os parâmetros da base, né, da Cochrane, tá? Né? E aí você vai construir nos primeiros 6 meses um protocolo de como vai fazer essa revisão e nos outros 6 meses, durando aí um ano, você vai fechar, né, a construção da revisão, tá? Esse modelo de revisão é um modelo de revisão de um padrão de impacto de qualidade altíssimo, tá? E geralmente são aqueles modelos de revisões que são feitas, né, as solicitações são feitas por alunos de mestrado e de doutorado, tá? Que, né, pesquisam sobre uma determinada temática e aí, né, precisam de ter esse rigor metodológico constante com, né, os pesquisadores, com o grupo que pesquisa aquela temática. Ele foge um pouquinho da ideia do que acontece ao nível, né, do Brasil de graduação, onde a gente simula, né, um modelo de revisão, mas não com a colaboração Cochrane na maioria das vezes. Logicamente, o pesquisador pode fazer essa busca, né, são ferramentas, são instrumentos que a gente pode vir a realizar, que a gente pode vir a desenvolver. Ok? Aí alguns links úteis para o que a gente falou hoje, tá? A gente vai depois você vai assistir um outro vídeo com a outra aula mostrando mais ou menos, né, a sequência de busca em artigos, né, em bases de dados para a gente verificar essa construção, ok? A verdadeira felicidade encontra-se unicamente em ser bom e fazer o bem. Ellen G. White, né, publicou isso. Gente, foi muito bom estar com vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo aí, trazendo mais informações sobre, né, como buscar os artigos aí de revisão sistemática já dentro de softwares, dentro de bases de dados e também com exemplos aí de artigos de revisão, tanto narrativa como sistemática da literatura. Meu nome é Rodrigo Marcel, foi muito bom estar com vocês, tá? E a gente se encontra no próximo momento. Um abraço a todos.